todos os móveis que estavam na Alvorada, eles ficam dentro de um local. Ela disse, inclusive, que é alguma coisa 5, depósito 5. Mas a cama que eles compraram agora é uma cama de R$ 42.230. Um outro sofá que é elétrico, de 2 lugares, custou mais caro que o de 3 lugares. Custou 30... Não, desculpa, o de 3 lugares custou 65 mil. É tão fora da minha realidade que a gente confunde. Então, o de 3 lugares foi 65 mil e algo, e o de 2 lugares foi 31.690. Uma poltroninha para uma pessoa sentar, 19.270. Esse tipo de gasto, o TCU vai fazer alguma coisa? É natural que o presidente tenha esse sem limite para gastar de móveis, sendo que existem móveis que podem ser reformados. Por exemplo, os móveis que eles compraram aqui, os sofás, parece ser de corino ou couro. Eles poderiam, por exemplo, reformar os sofás anteriores, é o que qualquer família humilde faz. E ele se colocou durante toda a campanha como sendo uma pessoa do povo, né? Uma pessoa que é humilde. Aí, de repente, a gente vê uma bolsa da Janja que custa mais do que o salário do presidente, de um salário do presidente. De onde está vindo todo esse dinheiro? Né? Porque se ele é inocente, né, na Lava Jato, se ele diz que nada é dele, é tudo do amigo, etc., de onde vem tanto dinheiro? É a Janja que é milionária ou o Lula que tem muito dinheiro guardado? Eu acho que tudo isso tem que ser explicado, mas principalmente, não só o passado, como daqui para frente não continuar fazendo esse tipo de balbúrdia com dinheiro público, né, com dinheiro do consumidor. Enquanto o Lula, da campanha, dizia que uma pessoa da classe média não podia ter mais de uma televisão em casa e que o carro podia ser um carro simples, esse Lula não é o mesmo Lula que está lá na Alvorada, né? Porque se a gente for colocar aí uma televisão, ela custa... Um sofá dele, de 2 lugares, custaram 6 televisões. Né? Então, eu gostaria de saber se esse tipo de gasto vai começar a ser contido pela CGU e pelo TCU. E outra coisa, se são gastos passíveis de impeachment também. Obrigada. Passo a palavra ao representante do Tribunal de Contas, mas para esclarecimento, o nosso tema da audiência pública foi proposto pelo projeto de lei que apresentamos, até porque não dá para você discutir um problema que tem desde 2003, conforme mencionado, de gastos diversos, no meu entendimento, e a gente propôs um projeto de lei para que pudesse criar um regramento e melhorar o gasto com recurso público e a gente dá mais transparência, né, aos gastos públicos. Então, não dá para fazer menção se o sofá custa 5, se o sofá custa 10 ou se custa 20, porque o sofá passa a ser patrimônio da Presidência da República e vai estar lá para o presidente que chegar, né, e não ter esse desconforto de o presidente Bolsonaro, na hora H, dormir na mesma cama que o Lula dormiu, a Michele, como você falou, depois ter que trazer outra cama, e aí a Presidência da República tem que ter essas trocas, tem que ter mesmo patrimônio para trocar. Então, não faço defesa de nenhum presidente, mas sim de um gasto consciente, E tem meu apoio, Áureo. de um gasto Tem meu correto, apoio no seu objetivo, projeto. porque cabe à Casa Legislativa a ter uma legislação para que possa combater qualquer abuso com dinheiro público. Passo ao Tribunal de Contas da União, o senhor Wesley Vaz. Essa é a minha primeira pergunta. Segundo, percebo o esforço da Fazenda em buscar receita e equilibrar as contas públicas. Todavia, não se pode perder de vista nenhuma despesa. Em pesquisa no site da Transparência, encontramos gastos de mais de R$ 8 mil em sorvete e mais de 300 mil em padaria, durante o governo anterior. Por isso, no projeto que eu apresentei, propõe um mecanismo de contestação desses valores para aumentar o controle social. Pergunta que eu faço: há um plano de diminuição da quantidade de cartões, de redução dos gastos e de responsabilização daqueles que fizeram uso indevido? Terceira, notícia do UOL, em janeiro de 2023,
trouxe que os gastos com os cartões nos 4 anos do governo Bolsonaro foi de pouco mais de 75 milhões. A agência, fiquem sabendo, no entanto, havia solicitado via LAI as mesmas informações e recebeu uma planilha com os gastos discriminados no total de 26 milhões. Os dados dessa planilha foram amplamente divulgados e acredito que seja de conhecimento dos senhores. Essa mesma planilha mostrou despesas desproporcionais, além das despesas que já mencionei com sorvete, padaria. Foram 10 milhões e meio em hotéis, 73 mil em um posto de combustível em um único dia e mais 62 mil em uma panificadora em São Francisco do Sul, Santa Catarina, também no único dia. Afinal, que tipo de gasto pode ser feito com cartão corporativo e o que justifica esse tipo de despesa? Não há alguma forma de os sistemas de controle identificarem de forma automática gastos que fogem do padrão? Pergunta número 4, ao Tribunal de Contas da União. O artigo 47 do Decreto 93.872 de 1906 fala dos gastos com suprimentos de fundos para atender às peculiaridades de órgãos como a Presidência da República. E sabemos que o cartão é usado principalmente para a aquisição desses suprimentos de fundo. Pergunta: o que seriam essas peculiaridades da Presidência da República? Despesas de caráter sigiloso? 8 mil de sorvete e 362 mil em padaria tem caráter sigiloso? Número 5. Convidamos para participar, e essa pergunta fica a CGU, convidamos para participar desse debate o Ministério do Planejamento, porém não enviaram representante, alegando não possuir área técnica para o tema. O estranho é que há portarias emitidas pelo Ministério ainda em vigor, como a Portaria 41 de 2005, em cumprimento ao Decreto 5355 de 2005, que diz no artigo 7º, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão poderá expedir normas complementares para o cumprimento do disposto neste decreto. Pergunta: qual é o Ministério do atual governo responsável pelas regras gerais do cartão corporativo? O Ministério do Planejamento não quer regulamentar o tema? Seria o Ministério da Gestão, da Fazenda? Essa pergunta fica direcionada à CGU. O governo Dilma Rousseff, de 2011 a 2016, gastou cerca de 52 milhões. O governo Lula, de 2003 a 2010, gastou cerca de 107 milhões. Há aparentemente uma redução, mesmo que pouca, das despesas com cartão corporativo. Pergunta: houve realmente uma diminuição dos gastos? Ou, nesse período, alguma mudança na regulação restringiu o uso do cartão? Cartão corporativo. A presente reunião tem amparo na aprovação do requerimento número 2 de 2023, de minha autoria. Convido neste momento para compor a mesa pelo ambiente virtual o senhor Wesley Vaz, chefe da Auditoria Especializada em Governança e Inovação do Tribunal de Contas da União. O senhor Ricardo Alvarenga, diretor da Auditoria Especializada em Governança e Inovação do Tribunal de Contas da União. O senhor Gustavo Roriz, diretor de Auditoria, Governança e Gestão da CGU. Foi convidado ainda o Ministério do Planejamento e Orçamento, mas não indicaram o representante. Contudo, enviaram à assessoria da comissão a seguinte justificativa. Passo ela disponível para todos os parlamentares que quiserem justificativa. O tempo reservado para os convidados é de 10 minutos, prorrogáveis se for necessário, não podendo haver a parte. Cada deputado inscrito para interpelar poderá fazer por 3 minutos, de preferência ao autor do requerimento. Os convidados interpelados terão igual tempo para responder, facultadas as réplicas e as tréplicas no mesmo prazo. Antes de iniciar as exposições, quero fazer os seguintes esclarecimentos sobre a importância do debate proposto pelo requerimento de minha autoria.
O requerimento de minha autoria foi proposto porque apresentei um projeto de lei de número 41 de 2023 para que a gente possa melhorar e aprimorar, né, o controle com os gastos dos cartões corporativos. Por isso, eu apresentei um requerimento para que a gente possa debater, melhorando a funcionalidade dos cartões corporativos no Brasil